Good morning para todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo a correção dos exercícios que eu passei. Homework, pages 14, 15 and 16, páginas 14, 15 e 16 do livro de vocês. Temos aí o terceiro quesito, number 3. Esse assunto é o verbo existir no passado, que é there is e there are, que a gente viu na semana passada, tá? E aí o terceiro quesito fica was, there were e were, certo? Observem que basta que vocês identifiquem se é singular ou se é plural. Se for singular, você vai usar there was. Se for plural, você vai usar there were. Ou seja, deixa eu colocar aqui no presente e no passado. No presente, nós vamos ter there is, que é o verbo existir, e temos there are, que é o verbo existir também, sendo que no plural. Então, existem. Não é isso? Certo? Dá para acompanhar até aí? Sendo que nós estamos estudando passado. Esse aqui é presente, tá? Present. No passado, esses verbos aqui, no past, ele vai ficar assim, ó. O is vira was e o are vira were. Então fica existia, existiam. Anota esse bizu aí, tá? Eu vou tirar foto para que as pessoas que estão em casa assistindo possam também ter acesso, tá certo? E aí, a gente dá continuidade no quarto, fica a ordem D, B, E, C, A, que é apenas para ligar, né? Marcar uma coluna de acordo com a outra, relacionada ao texto, que é a compreensão de texto da página 13. O quinto é para escrever essas frases em inglês. Então, observe, tem aí, letra A. Havia uma grande festa no castelo. Se a gente diz havia, qual dessas opções aqui a gente vai utilizar? Very good, there was. Perfeito. Então, a gente vai dizer assim, a letra A. There was a big party in the castle. Letra B. Havia professores trabalhando. Então, a gente já tem aí plural e passado. Qual é o que a gente vai usar aqui? There were. Very good. Vai ficar there were teachers working. Letra C. Havia um homem dentro da cozinha. Qual é o que a gente vai usar? Se a gente diz havia um homem. There was. Very good. There was a man in the kitchen. Ok? Deu para acompanhar, perceber a diferença de um para o outro? Então, é possível que num teste, numa prova de vocês agora da segunda unidade, eu cobre o quê? Coloque orações em inglês, usando there is, there are, para vocês colocarem no passado. Ok? Até agora a gente está vendo afirmativa, né? Mas a gente também vai para a forma negativa e interrogativa, que não tem mistério, certo? E aí vamos para a página 16, que é compreensão de texto. Primeiro, letra A resposta é no, he hasn't. He wasn't. Letra B, she was a waitress. Letra C, no, he wasn't. Letra D, no, he was retired. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à compreensão textual, a gente tira, tá certo? O segundo é write T or F
né? True ou false, fica FTTF. O terceiro é apenas para traduzir essas expressões aí, que fica aceitou, contador, cego, enfermeiro, trabalhou e ofereceu. O quarto é para completar com essas expressões que tem aí. A letra A, Jake. Letra B, Brenda. Letra C, Jake's mother. Letra D, Williams. Letra E, Solidarity. E letra F, Everybody. Ok? E aí eu vou tirar uma foto para que vocês tenham acesso. A gente vai fazer a correção da atividade de casa também, que eu passei o exercício no caderno, certo? Para vocês exercitarem esse assunto novo e a gente vai tirar dúvida também, tá? Pronto, vamos fazer então a correção da atividade que eu passei no caderno para vocês, tá? No quadro, né, que eu fiz. E aí, no primeiro quesito, eu pedi assim, ó, put this sentence into simple past. Então, eu coloquei umas orações no presente, usando esse verbo haver, para vocês colocarem no passado. Observem que o que vai mudar é apenas o início. Mudou do verbo haver, o restante da oração você só vai repetir, certo? Então, observem aí. Letter A diz assim: There is a girl at the party. Eu estou dizendo que existe o quê? Uma garota no parque. E aí, se eu digo there is, eu estou dizendo que é uma pessoa só, né? É uma garota. Como é que vai ficar? There was. Não é fácil? Vamos ver aqui a letra B. There are some pictures in my book. Eu estou dizendo que existem muitas imagens no meu livro. Então, a gente já vê que é plural, a gente vai fazer a substituição de there are por there were. Tá dando para acompanhar? Sim. Letra C. There is an actor in the studio. Então, there is substitui por there was. Letra D. Eu coloquei uma interrogativa aí, mas funciona do mesmo jeito. Se eu coloquei is there, você vai colocar was there, tá? E a letra E, que é there aren't, coloquei uma na negativa, vocês vão colocar também no passado na negativa, que é there weren't, no plural, tá? E aí a gente vai para o segundo quesito, que pede as orações, que a gente coloca as orações na negativa e na interrogativa. Eu vou colocar um exemplo pronto aqui no quadro e vocês vão exercitar, tá certo? Porque a maioria não copiou, né, o exercício. Vou colocar essas orações aqui no quadro, tá certo? Vamos para o livro de vocês agora, já que a gente já foi para o quadro, caderno. E open your books on page 17, página 17. Que a gente vai iniciar um assunto que também é passado, porém a gente não vai mais trabalhar apenas só com o verbo to be e com o verbo existir, né? A gente vai ver agora todos os verbos possíveis, tá? No passado. E aí, acompanha aí, por gentileza, a leitura na página 17, onde vai dizer assim: Grammar, simple past of regular verbs. E vem dizendo em português da seguinte forma: existem dois tipos de verbo, os regulares e os irregulares, certo? E aí a gente lembra o quê? Que os regulares são aqueles verbos que eles seguem a regra geral daquele tempo verbal, tá? E a regra geral do passado
é simplesmente a gente colocar o ED no final do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu vou ficar sentada porque fica mais fácil para o pessoal de casa ver, tá certo? Vejam só, se eu digo assim, ó, I dance music, certo? Se eu digo I dance music, eu estou usando essa oração no tempo verbal presente, tá? Aí, se eu quero colocar no passado, eu vou usar a regra geral, que é acrescentar ED no final do verbo. Nesse caso aqui, o verbo dance já tem o E, eu só coloquei o D. Mas a regra geral é acrescentar o ED no verbo, certo? Isso é o passado, tá? Mas existem aqueles verbos que eles não seguem a regra geral de acrescentar o ED. São os verbos irregulares. E no plural? Como? Que perguntou? Plural quando tem certas coisas que Não é plural. É como se o verbo ele não segue a regra de colocar o ED. Ele muda totalmente. Então veja se eu respondi sua pergunta, tá? São os verbos que a gente não vai poder colocar o ED. Ele tem a estrutura dele já formada para o passado. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vejo I see the sky. Ok? I see the sky. Esse é o verbo ver, certo? Tá dando para entender aqui? Sim. S, certo? Mas se eu quero dizer que eu via, eu vou dizer, olha como ele fica. I saw. Yes. Teacher, como é que eu vou saber? Existe uma lista de verbos irregulares que eu vou pesquisar e vou colocar lá na plataforma para vocês terem acesso, tá? Como é que você vai saber? Estudando, lendo. Eu vou trazer alguns textos. Provavelmente aqui no livro tem também textos que já tragam esses verbos que são irregulares. E na medida que eu for praticando com vocês, apresentando esses verbos, serão esses verbos que eu vou cobrar de vocês nos testes e nas provas. Porque é uma lista praticamente infinita, é muito grande. Eu não posso simplesmente chegar e colocar qualquer verbo, tá? Eu vou cobrar de vocês o que foi apresentado em sala, tá bom? Aí, essa é a estrutura, tá? Colocou no presente, eu posso pedir para vocês botarem no passado. O que vocês precisam saber é se o verbo ele é regular ou irregular, certo? Aí vocês anotam para cá. Não, vamos continuar aqui lendo mais algumas regras que a gente ainda tem tempo. Aí tem assim, ó, regular verbs in simple past. Em verbos regulares terminados em Y, precedidos de consoantes, eliminamos o Y e acrescentamos IED. São algumas regrinhas para o passado na regra geral. Aí nós temos o verbo estudar. Olha como fica studied. Tira o Y. Estão acompanhando aí no livro, né? Página 17, lá no finalzinho, tá bom? Fica studied. Você tira o Y e coloca IED. Tem o verbo to cry, fica cried. E to carry, fica carried. Então tira o Y e coloca IED. Porque é o Y precedido de uma consoante. Mas se for uma vogal, deixa eu colocar aqui, ó. I play football. Certo? Tá dando para todo mundo ver aí? I play football. Se eu digo I play football, o play termina com Y. Vou tirar o Y e colocar IED? Sim. Sim ou não? Sim. Olha a regra. Em verbos regulares terminados em Y, precedidos de consoantes, eliminamos o Y e acrescentamos IED.
Aqui não é o caso, é uma vogal aqui, ó. Como é que fica então, teacher? I played. Professor, Oi. eu não tô entendendo não. I played football. O que exatamente você não está entendendo? Tudo. Ok. Nós estamos estudando o tempo passado, tá? Sim. Eu coloquei aqui, ó, no início, I dance music. Eu coloquei no presente. Para colocar no passado, eu acrescento ed no verbo. Essa é a regra geral. Só isso para os verbos que são regulares. Ah, foi Pedro, que perguntou? Ok. Então, para a gente colocar as orações no passado, a gente precisa colocar o verbo no passado. E aí, nesse caso aqui, está no presente. I dance music. Para colocar essa oração no passado, eu acrescento ed. Esse verbo, o que a gente está vendo aqui? Os verbos que são regulares, eles vão seguir essa regra geral, que é apenas acrescentar ed. Até aí tudo bem? Por isso que aqui eu coloquei ed, tá vendo? Ele já tem o eu só acrescento o d. Tá? Entendi. Mas existem alguns verbos, Pedro, que eles não seguem essa regra geral. É o que a gente chama dos verbos que são irregulares. Eles ficam totalmente diferentes dessa regra geral. Aí eu coloquei esse exemplo. I see the sky. O verbo see, que é o verbo ver, ele é um verbo irregular. E para colocar no passado, olha como ele ficou. I saw the sky. Exatamente, nada a ver mesmo. Aí eu falei, como é que eu vou saber que o verbo é regular ou irregular? Eu vou mostrar para vocês na tabela, colocar lá na plataforma e vou tentar trazer na próxima aula para que vocês tenham acesso. Eu olhei aqui no livro de vocês e não encontrei. Era para ter a listinha. Mas como não tem problema, eu trago para vocês. E como eu estava dizendo, eu vou cobrar de vocês em prova, em teste, uma lista imensa de verbos? Não, verbos regulares não. Mas eu vou cobrar os verbos que nós exercitarmos em sala, tá certo? Achei. Página 95, 95. Lá no finalzinho tem helping. E tem os irregular verbs. Então, acompanha aí, vocês vão ter o verbo no infinitivo, né? Que é a forma estrutural dele natural. E vem o simple past, vem no passado. Certo? Mas aí em seguida tem aqui no present continuo e a tradução, certo? Observem que temos aí essa lista de verbos, na página 96 também segue. Então, como não é uma lista imensa que traz no livro de vocês, só são essas duas páginas, eu posso cobrar qualquer um desses daqui, tá certo? Ok? Páginas 95 e 96 são as páginas nos nossos verbos regulares e irregulares. Vou até registrar aqui. É bom vocês registrarem também. Aí na página 17 de vocês, coloca lista de verbos, páginas 95 e 96. Porque a gente vai precisar sempre visualizá-la, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Se não estiverem entendendo, eu repito, tá certo? Já entendeu, né? E aí, dando continuidade, Pedro, eu estava explicando que alguns verbos, quando eles são terminados em Y, cadê? Aí no livro, Y precedido, antes do Y, tivermos uma consoante, a gente tira o Y e coloca aí ED. Aí tem 3 exemplos. Stood, to stud, to cry, to carry. Tá visualizando aí? Sim. Pronto. Aí eu trouxe o verbo play. Veja se você consegue ver daqui. O verbo play, ele termina em Y. Mas antes do Y não é uma consoante, é uma vogal.
Por isso que a gente não vai tirar o Y. A gente deixa o Y e coloca o ED. A gente só vai tirar o Y se tiver uma consoante na frente, né? Consoante antes do Y. Ok, gente? Essas são algumas regrinhas que a gente se depara aí quando o verbo ele é regular. Ele segue a regra geral, mas ele precisa de, digamos que uma adaptação para receber esse ED. No tópico 2 tem assim, ó. Em verbos regulares monossilábicos tônicos, terminados em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal e consoante. Repetimos a consoante final e acrescentamos ED. Exemplo: to stop e to shop. Stop, você acrescenta outro P e coloca ED. E to shop também. Repete o P e acrescenta o ED. Exatamente. No tópico 3, vai dizer que os verbos regulares que não seguem as regras anteriores, olha aí o exemplo do D. Se forem terminados em E ou em ED, aí a gente só acrescenta esse aqui, ó, como eu trouxe, ó. O verbo dance, né? Ele já tem o E, então a gente só acrescenta o D. A gente não vai acrescentar outro E aqui, é só acrescentar o D, ok? E aí eu vou dar continuidade a esse assunto novo na próxima semana, porque aí é muita informação, tá certo? Eu já vou trazer um exercício para que vocês exercitem aqui o tempo passado, tá? Anotem por gentileza as páginas 18 e 19 apenas para casa. 18, 19. 18 and 19 para a próxima semana. Façam o exercício para a gente poder ter as dúvidas e tirá-las em sala, certo? E aí vocês podem fechar os livros de inglês, que eu vou passar uma música para a gente ouvir, acompanhar, interpretar, curtir e cantar, certo?